Os caminhos trilhados para a nossa tão sonhada felicidade pode ser a constelação familiar. O que é essa constelação familiar? Esse assunto que muito se fala hoje e pouco se conhece. Para falar sobre esse tema, hoje nós temos no Caminhos da Felicidade uma convidada muito especial, Jurama Oliveira. Além de ser psicóloga clínica, ela é consteladora familiar e é uma amiga muito querida do fundo do meu coração. Então, hoje o programa é muito especial. Jurama, seja bem-vinda ao Caminhos da Felicidade. É uma honra ter você aqui. Obrigada, Flávia. Obrigada, Flavinha, querida amiga, né? Então, quando você falou isso, eu disse, é uma honra receber, é uma honra dar e é uma honra receber também. Poder também estar aqui com você junto nesse trabalho belíssimo que você faz, extremamente importante, né? Então, vamos lá, falar um Conta pra pouquinho de gente constelação. o que é Uhum. essa constelação familiar que tanto se fala, como surgiu? Conta um pouquinho. Então, vamos pensar o seguinte. Há cento e poucos anos atrás, quando o Freud ele descobre o inconsciente individual, né? A humanidade não sabia que tinha o inconsciente. Então, foi uma descoberta planetária, e aí a humanidade acabou sabendo que nós temos o inconsciente individual. A constelação familiar, quem termina organizando essa forma sistêmica é o Bert Helling, que é chamado, né, o pai da constelação. Ele é um alemão, ele morreu tem uns 3 ou 4 anos, foi atuante até o final da sua vida. E aí o Bert Helling ele traz para a gente o seguinte: além desse inconsciente individual, além da minha própria biografia, além dos vínculos com os nossos pais que nos determinam, além disso, nós temos forças e forças inconscientes também que vêm do nosso sistema familiar. O que é o sistema familiar? O sistema familiar somos nós, nossos irmãos, nós filhos, irmãos, pais, avós, bisavós, tataravós, tetravós e assim para trás na nossa ascendência. Então, o que acontece nesse sistema? O sistema é grupo. No grupo ao qual pertencemos, porque nós somos mamíferos nascem de grupos. O que aconteceu na nossa ascendência, nos nossos antepassados, isso chega até nós. Isso nos determina também. E isso está inconsciente. Não só inconsciente, como também sem informação, que é isso que a gente está trazendo hoje aqui, a possibilidade das pessoas saberem que coisas que acontecem na vida delas, que se repetem na vida delas, comportamentos que muitas vezes eu acho que é minha personalidade, o meu jeito de ser, eu sempre fui assim. Situações, por exemplo, engraçado até hoje, né, atendendo uma paciente, assim, um doce de pessoa, uma pessoa que se trabalha bastante, ela diz assim, eu sempre tive dificuldade de ter alegria, alegria e desprendimento. Então, quanto que a alegria pode favorecer o desprendimento e quanto o desprendimento pode favorecer a alegria. E uma pessoa que se trabalha muito, já há bastante tempo, e antes de mim também. E a gente chega à conclusão, né? A gente faz um exercício dentro da terapia sistêmica, um exercício, e a gente verifica que esses comportamentos vinham das mulheres da geração passada dela, Olha, da mãe, da avó, da bisavó. Então, provavelmente mulheres, que a gente entende até muito bem, que não podiam ter alegrias, não poderiam ser desprendidas, e como esse comportamento vai sendo passado para gerações seguintes, então é herdado pelo outro, pelo que vem na geração nova, é um comportamento transgeracional, isso chega à pessoa. E eu vou trazer muitas vezes com o quê? É a minha forma de ser, mas eu não gostaria de ser assim, isso me faz sofrer, eu não aproveito a vida. Então, isso também
nos faz ser como somos. E a constelação familiar, ela é um estudo que mostra como essas coisas acontecem, e o Bert Helling, ele organizou um instrumento, que são as sessões terapêuticas da constelação familiar, que a gente pode acessar essas informações. E a gente pode colocar isso dentro de uma organização. Em que sentido? O que a gente está falando? Aquilo que eu sou, aquilo que você é, aquilo que nós somos, mesmo eu que sou uma pessoa que me trabalho muito, como psicóloga clínica, como consteladora, já tenho N terapias, mas na busca, né, eu digo o seguinte, nós não sabemos quem nós somos. Verdade. Então, a busca é a busca de si mesmo. Então, essa busca, ela não termina, não que ela não tenha resultados. Inclusive, a constelação familiar, ela é bem intervencionista, ela traz logo os resultados muito interessantes. Mas, nessa busca de si mesmo, que passa pelo autoconhecimento, então, eu me conhecer, transformar o que está inconsciente, então eu nem sei, eu nem enxergo, eu não consigo nem saber que isso existe, então transformar o que é inconsciente consciente. O que é consciente? Nossa, agora eu sei que isso existe, eu nem sabia, né? E identificar o que eu trago que vem de um repertório familiar. E a epigenética, a ciência, ela já comprova que 7 gerações chegam até nós. O que nós vamos saber de 7 gerações? O que nós vamos saber de 7 gerações que passaram por navios negreiros, fomes, fome por guerra, fome por perdas financeiras importantíssimas, por pandemias, como já teve no passado, por injustiças, por perdas, por alegrias, por forças, por bons relacionamentos, por coisas boas, mas também por dores, por sofrimentos, por injustiças, por traições. E isso tudo é como se ficasse num campo de memória. Imagina como se a gente estivesse aqui, como se tivesse um círculo em torno da gente. Se chama campo morfogenético. Isso não Isso é existe. DNA, né? Isso é diferente do DNA. Isso é diferente do DNA, e a gente diz como se fosse o nosso DNA, porque isso está em nós, mas também tem algo que eu preciso introduzir, integrar, porque justamente nós estamos na era da integração, e não é à toa que a gente fala de integração, de integrar as nossas partes. Então, quando nós nascemos, né, bebês, o que acontece com o bebê humano? O bebê humano é o bebê mais desprovido de autossobrevivência. Se ele não tiver quem o limpe, o aqueça, o alimente, o limpe do seu vômito, ele vai morrer. Ele morre, ele não tem outra escapatória. Então, o bebê humano, ele necessita, não é uma escolha, dos seus cuidadores. Geralmente são seus pais, mas quem cuida do bebê. Então, pode ser os tios, os avós, os funcionários da instituição, quem cuidar. O bebê humano, para ele tornar-se humano, ele necessita do vínculo simbiótico com seus cuidadores. Então, nesse vínculo simbiótico, o bebê ele não nasce com psicológico, tá? O psicológico vai começar a se desenvolver depois. O bebê humano, ele nasce com 30% do seu sistema nervoso central pronto. E depois ele vai até os 30 para terminar o seu amadurecimento, a sua finalização do seu sistema nervoso central. Então, como que o bebê ele vai aprendendo a ser humano? Porque ele não sabe. Ele vai aprender o que é andar, o que é cheiro, o que é gostoso, o que é ruim, o que é falar, o que é espirrar, papilas gustativas, o que é gosto, o que é salgado, o que é azedo. Ele não nasce com nada disso. Eu aprendo num vínculo simbiótico. E quando eu aprendo, como que o bebê humano ele aprende? Através do sistema sensório perceptivo. Isso que ele sente, da forma que os pais agem com eles, ou seus cuidadores, o bebê reage.
Então, ele sente, ele percebe, ele sente, e quem vai colher as informações é o sistema nervoso central. E nisso, o nosso fisiológico vai aprendendo como sobreviver. Com Jurama. quem que eu estou aprendendo? Com quem está cuidando de mim, pais, tios, avós. Quem são esses? Meus pais aprenderam com seus pais, que com seus avós, que a epigenética já falaram que são 7 gerações. Em constelações, eu já tive colegas que chegaram a 20. Isso Nossa. acontece, mas ciência 7. Então, quem está aprendendo é o sistema nervoso central. O nosso aprendizado inicial, ele é fisiológico, ele não é psicológico. Por Jurama, isso, fala, desculpa te interromper. imagina. Sabe que o nosso tempo aqui na rádio, infelizmente, é bem curtinho. Me fala uma coisa. Como nós estamos bem no finzinho do tempo do nosso programa, e esse é um assunto que é um assunto bem profundo, quero te fazer dois convites. Um primeiro é a gente continuar, porque esse assunto é um assunto importantíssimo, no próximo programa, já semana que vem. Então, quem está acompanhando a gente já se programa para continuar essa entrevista e também pedir para você compartilhar aqui com a gente, com os nossos ouvintes, para quem acompanha, onde as pessoas te encontram para se aprofundar nesse assunto. Se quiser ter mais informação, conta um pouquinho para a gente e a gente já vai deixar marcado o próximo. Então, para fechar, só concluir. Então, o tema felicidade, deixa bem uma coisa. Como que eu posso ser feliz, que eu quero, eu tenho vontade, tenho possibilidades, mas eu carrego um aprendizado que ser uma pessoa correta, boa, é ser forte e trabalhar o tempo todo, e nas gerações passadas não tinham tempo de se distrair. Não existiu tempo de alegria. Como? E hoje nós estamos em 2023 e a vida acontece diferente. Então, isso de como a vida era lá atrás, ela está impressa, vamos chamar isso de DNA, no meu fisiológico. E eu nem sei, mas isso aqui me comanda também. Então, isso aí realmente é tema para muita coisa, mas dá para mostrar a importância da gente se conhecer de que nós somos feitos, como somos feitos, para que eu possa usar de verdade o meu livre-arbítrio, porque senão eu estou vivendo uma repetição e eu não sei, Nossa. tá? E as pessoas querendo entrar em contato comigo, a gente conversar um pouco mais, pode acessar, tem a minha rede social, Jurama.constelação familiar, tá bom? Então, pode acessar por essa. Como psicóloga, tem psicóloga Jurama, psicóloga.Jurama Oliveira. Então, tem esses dois canais. E a gente pode, semana que vem a gente continua, e por aí pelas redes a gente também conversa, tá bom? Maravilha. Querida, brigadíssima, Eu já não vejo a hora de chegar a semana que vem para a gente continuar essa conversa maravilhosa, que eu quero saber tudo. Eu quero me então tá aprofundar nesse ótimo. processo de autoconhecimento, que não existe a possibilidade de uma vida mais feliz sem autoconhecimento. Então, Perfeito, é como se fosse o primeiro passo desse caminho para a felicidade. Jurama, perfeito. amiga, muito obrigada. Obrigada, obrigada Obrigada a você também, de querida. coração. Obrigada. Grande beijo para Adorei. você e para todos que Beijo. acompanham a gente.